Nós falamos na semana passada especificamente sobre Moisés, os eventos da vida de Moisés que mostram a fé de Moisés. E agora, quando ele entra a partir desse versículo 30, ele começa a falar, mas são tantas pessoas a respeito das quais ele precisava falar que ele acaba resumindo. E ao invés de falar item por item, ele vai listar um número de pessoas e ele vai falar em grande escala, em larga escala, a respeito daquilo que aconteceu na vida destas pessoas. O que ele quer é transmitir para aqueles cristãos e para nós também, exemplos da confiança inabalável que estes homens e essas mulheres tinham na pessoa de Cristo Jesus. Lembra que ele está escrevendo uma carta para encorajar os cristãos hebreus, para que eles não abandonassem a fé em Cristo. E então ele usa estes exemplos de homens e mulheres de fé, de como eles viveram. E ele vai mostrar dois grandes grupos. Ele vai mostrar um grupo que foi vitorioso pela fé, e ele vai mostrar um grupo que suportou coisas insuportáveis pela fé. O que ele vai mostrar através disso é o exemplo de como nós podemos viver e enfrentar o futuro, que está determinado por Deus, mas nós precisamos encará-lo. E embora eu não conheça, a fé me habilita para encará-lo e para atravessar esse futuro, mesmo que Deus tenha designado vitórias, ou que Ele tenha designado lutas, aparentes derrotas para a minha vida. Ele cita de cara, nós podemos ver aqui, 7 personagens nos versículos 30 e 31. Que personagens são esses? Ele cita Raabe, ele cita Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi e Samuel. E muitos outros que estão nos eventos que ele vai citar a seguir. Mas a ideia é de mostrar um período que ele quer narrar. Até Moisés, ele veio falando sobre os exemplos de fé individuais de cada um desses patriarcas. Mas a partir então de Josué para frente, ele vai mostrar um período longo, um período que vai desde o Êxodo até os dias que antecederam a vinda do Senhor Jesus. E ele vai mostrar exemplos do Antigo Testamento, porque ele está falando com os judeus, e ele quer mostrar para esses judeus que eles deveriam viver pela fé. E o exemplo ele tem que extrair do próprio Antigo Testamento para continuar provando que todo o Antigo Testamento aponta para Cristo, e o que as pessoas, os heróis da fé do Antigo Testamento fizeram, eles fizeram capacitados pelo mesmo Cristo que aquela igreja estava anunciando, que os apóstolos estavam pregando, que esteve ali no meio deles. Ele na realidade é a concretização da promessa. Aqueles cristãos, esses crentes do Antigo Testamento, todos eles receberam promessas, e eles viram algumas se cumprindo e outras não, mas a promessa, esta que está presente na Bíblia desde o início, desde Gênesis 3, e que se cumpre na vinda do Senhor Jesus, porque Ele é o cumprimento da promessa. Estes irmãos todos do Antigo Testamento, eles enfrentaram pela fé o ambiente do seu tempo, as oposições que eles sofreram, eles enfrentaram olhando e aguardando o cumprimento da promessa. E agora ele tem que encorajar esses irmãos para dizer para eles: olha, se aqueles que não viram a promessa se cumprir, eles aguardaram de longe, pela fé, eles enfrentaram o que eles enfrentaram, quanto mais nós, que já sabemos, já vimos o cumprimento da promessa do Redentor Jesus, nós não podemos fraquejar na fé diante das dificuldades, porque comparado a estes irmãos, nós estamos numa condição muito superior à condição deles, porque nós não estamos aguardando, nós temos a ciência, nós temos a comprovação de que a promessa se cumpriu. Cristo veio, Ele realizou uma obra em nosso favor, Ele morreu em nosso lugar, Ele ressuscitou, e Ele prometeu que um dia Ele vai voltar. Então nós temos uma concretização absoluta da promessa do Senhor, que era enviar um Salvador, que foi Jesus. E então, diante deste fato, ele vai mostrar estes dois grupos, encorajando a igreja a, olhando para esta referência do Antigo Testamento, permanecerem firmes em Cristo Jesus, independente da condição que cada um tenha que enfrentar. Vejam,
O versículo 30, ele vai mostrar a destruição dos muros de Jericó, no versículo 30 e 31, mostrando que um povo que saiu do Egito, um povo escravo, capitaneado por Moisés, um povo que saiu fraco, um povo que caminhou 40 anos no deserto, quando eles chegam na terra prometida, ela está habitada por homens fortes, homens violentos, e a cidade, a capital, o lugar onde eles precisavam fixar a sua cidade, era uma cidade fortificada, com muros altíssimos e muros que você podia construir uma casa dentro do muro, tamanha a sua largura. Alguns dizem algo em torno de 30 a 40 metros de largura esse muro tinha, em toda a sua extensão. E então como é que se penetra numa cidade dessa, com um muro desse? Deus disse para Josué que ele comandasse o povo, e que o povo rodeasse aqueles muros por 7 vezes, e tocassem suas trombetas com toda a força. Na última vez, aqueles muros ruiriam. E nós crescemos cantando um cântico que fala sobre isso. E então, na 7ª vez eles tocaram, e as muralhas de Jericó vieram ao chão. Vieram ao chão por qual poder? Vieram ao chão pelo poder do Senhor. Eles fizeram aquilo pela fé. É bem provável que enquanto eles estavam caminhando em volta daquela cidade, os cananitas que estavam lá, talvez estavam rindo deles, imaginando, esse povo deve estar maluco. O que eles estão pensando? O que eles acham que vai acontecer? E então, o autor da carta aos Hebreus diz, pela fé, ruíram as muralhas de Jericó. Ou seja, crendo em Deus, eles acreditaram, eles tiveram certeza do cumprimento que o Senhor, da promessa que o Senhor lhes tinha feito. Deus tinha prometido que lhes daria aquela cidade, e eles foram lá. Eles creram em coisas que eles não podiam ver, naquele muro no chão, derrubado, e eles fizeram isso pela fé. O versículo 31 cita a prostituta Raabe, mostrando que esta mulher, pela fé, ela acolheu 2 espias que chegaram lá para ver aquela cidade, espionar a cidade, antes que o povo hebreu entrasse. Esta mulher creu no que eles estavam dizendo, creu que Deus daria aquela cidade a eles. Ela os acolheu, e quando os cananitas vieram para prendê-los, ela os ocultou dentro de sua casa. Ela se arriscou por eles, e por causa disso, ela ficou livre de ser morta junto com os demais cananitas. Ela foi poupada, porque pela fé, ela creu naquilo que aqueles espias disseram a ela. Mas além disso, ele vai falar aí no versículo 32, que todos estes homens que ele cita, estes 7, e todos os demais que vêm adiante, fizeram alguma coisa pela fé, e foi pela fé em Deus que eles conseguiram atravessar os desafios do seu tempo. E ele começa então listando uma grande quantidade de eventos, onde gente improvável experimentou vitórias improváveis. Vejam só, ele começa falando a partir do 33, a partir do 32 mais, e que direi mais? Certamente me faltará o tempo necessário para referir ao que há a respeito de Gideão. Ele está fazendo igual o pregador, quando começa a pregar num capítulo inteiro, quando você olha para o relógio e vê o que eu estou vendo agora, 9:05, você fala assim, não vai dar tempo de falar tudo, gente. Então, lembra desses nomes aqui. Aí ele começa, Baraque, Gideão, Sansão, ele cita esses nomes todos para dizer o quê? Todos estes, pela fé, eles obtiveram coisas extraordinárias. Ele cita, subjugaram outros reinos, e é óbvio que ele está falando de Josué, que pela fé, com um povo que tinha caminhado 40 anos no deserto, descendentes de escravos, ele entrou e pela fé dominou uma cidade fortificada, cheia de homens gigantes, homens preparados na batalha, mas pela fé ele venceu. Não foi a força do seu povo, mas foi a força do seu Deus. Subjugaram reinos, praticaram a justiça. De quem que ele está falando? Ele está falando dos juízes. Ele está falando dos juízes, homens como Baraque, homens como Gideão, homens como Jefté, homens que exerceram o juízo, homens como Samuel. Eles praticaram a justiça em Israel, eles conseguiram colocar ordem, orientados e capacitados pelo Senhor, eles conseguiram manter o povo vivendo uma vida justa, eles conseguiram governar com justiça. O texto fala também que estes homens obtiveram as promessas. De quem que ele está falando? Ele está falando do povo todo de Israel. Deus prometeu para Abraão que lhe daria uma terra, e agora esta geração, uma grande nação, os israelitas,
recebem o cumprimento dessa promessa. Eles herdam aquela terra que Deus lhes dá. Eles têm finalmente a terra prometida. Fala que eles fecharam a boca de leões. E quando nós falamos sobre fechar a boca de leão, de quem que você lembra logo? Você lembra, obviamente, de Daniel na cova dos leões. Mas não foi só ele. Pela fé, Daniel sobreviveu aquela noite na cova dos leões. Mas pela fé também, Davi matou um urso e matou também um leão que tentou atacar as suas ovelhas. Não só eles, pela fé também Sansão, cheio do Espírito de Deus, também matou um leão com as suas próprias mãos. E então o autor está fazendo aqueles ouvintes lembrarem, vejam quantas coisas extraordinárias homens comuns já fizeram, simplesmente porque estavam com o coração cheio de fé. Eles conheciam a Deus, eles conheciam as promessas de Deus, e eles tinham certeza a respeito do que Deus tinha prometido, que isso iria se cumprir. Pela fé, eles extinguiram a violência do fogo. E de quem que nós lembramos? Nós lembramos de Sadraque, de Mesaque e de Abdinego, que foram lançados naquela fornalha. E nós devemos lembrar, inclusive, que quando esses três foram lançados na fornalha, Nabucodonosor lhes deu uma oportunidade, antes de jogá-los na fornalha: olha, se vocês negarem o Deus de vocês, eu vou dar uma segunda oportunidade, vocês não serão lançados no fogo. E o que eles responderam? Eles responderam: olha, se Deus quiser lançar-nos, se Deus quiser livrar-nos, Ele nos livrará. Mas se Ele não quiser, fique sabendo, ó rei, que nós vamos morrer, mas nós não vamos negar o nosso Deus. Isso é fé. Eles acreditavam em Deus, e eles sabiam que eles não negariam ao Senhor jamais, por nada que aquele rei lhes oferecesse, porque vida e morte está e sempre esteve nas mãos do Senhor. O texto fala que da fraqueza tiraram força. Nós podemos lembrar, quando ele faz essa citação, nós podemos lembrar de Sansão. Sansão com os olhos vazados, com o cabelo cortado, sem aquela força que o Espírito Santo lhe dava, amarrado às duas colunas do templo de Dagom, sendo humilhado, porque o grande herói do povo de Deus foi derrotado por uma mulher, por uma tentação. Mas no meio da sua fraqueza, ele orou e pediu ao Senhor força, e o Senhor lhe concedeu. E da sua fraqueza ele tirou força para derrubar aquelas colunas e matar mais de 25 mil homens naquele dia em que eles estavam comemorando a derrota do povo de Deus, a vitória final do povo de Deus sobre os filisteus, através de Sansão aconteceu. Da fraqueza tiraram força. É pela fé que estes homens fizeram estas coisas extraordinárias. Fizeram-se poderosos em meio às guerras. Nós podemos lembrar de Davi, que inclusive da fraqueza tirou força também quando enfrentou Golias. Mas é o homem, a figura principal que Deus usou à frente de Judá, à frente do povo de Israel, para vencer batalhas que são lendárias. Por que lendárias? Porque quando você conta hoje, as pessoas nem acreditam que isso aconteceu. Batalhas que foram vencidas através do barulho de vasos sendo quebrados. Batalhas que foram vencidas pelo Senhor. Não só este, mas Gideão também. Lembra de Gideão, que reduziu o seu povo, obedecendo ao Senhor, os seus soldados, a um grupo de 300 homens, para enfrentar 300 mil. Homens que se fizeram poderosos em guerra pela fé. Puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Você pode lembrar, isso aconteceu nos dias do rei Ezequias, isso aconteceu nos dias do rei Josafá, isso aconteceu nos dias do rei Uzias. Todos esses reis, usados pelo Senhor, colocaram em fuga exércitos estrangeiros poderosos. Você pode ler isso no Antigo Testamento. Mulheres que receberam seus mortos, viram seus filhos ressuscitando. Tem pelo menos 2 casos no Antigo Testamento que são impressionantes para nós. A viúva de Sarepta, que o profeta fez com que a sua filha ressuscitasse, e também a mulher sunamita, que teve também este privilégio de ver a ressurreição de filhos. Nós temos esses exemplos todos, mas vejam só, depois de contar todos esses exemplos, chega uma certa altura, no versículo 36, que ele muda o tom da conversa, porque até aqui ele mostra exemplos de pessoas que foram vitoriosas pela fé, mas a partir de agora ele vai mostrar um grupo de pessoas que enfrentaram o inimaginável, também através da fé. Não experimentaram vitórias, mas enfrentaram lutas e provações terríveis e não abandonaram. E então vejam só que ele está identificando as pessoas do seu tempo, alguns que estavam morrendo por causa da fé, outros que estavam se mantendo firme, e ele estava mostrando para aquele grupo: olha, se vocês vencem ou se vocês perdem, isso tudo só é possível através da fé. Então não abandone o que vocês têm, porque o que vocês têm é superior.
o que vocês têm é Cristo, Ele é o caminho, Ele é a vida, Ele é a salvação. Sem Ele você não pode resistir, nem ao bem e nem ao mal que você pode colher nessa vida. E então ele vai mostrar, a partir do versículo 36, algumas pessoas que foram torturadas por sua fé. Nós não encontramos no Antigo Testamento exatamente quem são essas pessoas, mas existe um livro apócrifo chamado Livro dos Macabeus, e no Livro dos Macabeus fala a respeito de um escriba que foi torturado na época das grandes invasões do povo de Israel, foi torturado por causa da sua fé, para negar Deus, para negar aquilo que ele copiava da lei do Senhor. E ele foi torturado publicamente, mas ele não negou a sua fé. Talvez a referência aqui seja esta figura, que para nós é anônima, mas nós sabemos que muitas pessoas, não só no Antigo Testamento, mas muito mais no período do Novo Testamento, e até hoje, são torturadas por sua fé. Outros sofreram escárnios, açoites e prisões. Nós podemos lembrar de profetas que passaram por isso. Profeta Jeremias, profeta Miqueias, eles sofreram com isso. Eles foram perseguidos, eles foram aprisionados, acorrentados, eles foram surrados, tiraram sarro deles, eles sofreram escárnios por causa da fé que eles tinham, mas eles permaneceram firmes, eles suportaram isso. Outros foram apedrejados. Nós podemos lembrar do exemplo de Nabote, que tinha uma vinha que ele herdou dos seus pais, mas Jezabel queria tomar posse disso, e ele não queria entregar, e por causa disso ele foi apedrejado e foi morto. Nós podemos lembrar do sacerdote Zacarias, que também foi apedrejado e foi morto por causa da sua fé. Nós podemos lembrar ainda, ou segundo a citação dele, de alguém que foi cerrado pelo meio. De novo, nós não temos essa referência na Bíblia, mas a tradição e a história dos povos, especialmente do povo de Israel, diz que esta menção aqui diz respeito a Isaías, que vivo foi cerrado ao meio. Alguns dizem que ele se escondeu dentro de uma árvore, e então o rei mandou cortar a árvore para tirá-lo de lá, e ele foi cerrado ao meio. Nós não sabemos como é isso, mas entendemos que essa referência é uma referência que diz respeito a Isaías. Como que alguém resiste a ser cerrado pelo meio? Acreditem vocês, eu já lidei muito com madeira, e eu sei o que é encostar o dedo numa serra, numa velocidade altíssima. Agora, eu não sei o que é ser cerrado bem vagarosamente com uma serra, especialmente como aquelas daquela época que não tinha nenhum tipo de fio. Deve ser algo terrível. Como alguém suporta tanta dor? O texto diz, pela fé eles suportaram, pela fé eles foram cerrados ao meio. Eles resistiram a estas coisas, porque eles acreditavam em Deus, eles confiavam na promessa do Senhor, eles esperavam contra a esperança. Foram mortos ao fio da espada. Provavelmente ele está falando sobre os profetas que foram mortos por Jezabel. A pior personagem de todo o Antigo Testamento, sem dúvida nenhuma. Talvez, bem provavelmente, a pior mulher que já pisou sobre essa terra. Além disso, foram peregrinos. Talvez ele esteja falando do profeta Elias, que quando soube que os profetas estavam sendo assassinados por Jezabel, lá em Israel, ele fugiu e foi viver no deserto, sem ter comida, apenas tinha um ribeiro, e depois Deus ordenou que as aves levassem alimentos para ele. Mas este homem se tornou peregrino, se vestiu de pele de animais para sobreviver naquele período em que ele estava fugindo. Estes homens todos, que ele cita aqui nessa segunda parte, são perdedores aos olhos do mundo. São gente que nós vamos olhar para eles e vamos falar assim, olha, eu tenho dúvidas a respeito do que Deus faz por esse pessoal, porque eles colheram o pior dessa terra. Então, nas duas primeiras partes desse texto, numa parte ele mostra gente que foi vitoriosa pela fé, e da fraqueza tirou força. Na segunda parte ele mostra gente que enfrentou coisas terríveis também pela fé, foram fortalecidos para suportar isso. E quando ele termina, nos últimos dois versículos, do versículo 39 e 40, ele faz uma comparação entre nós e essas pessoas. E nessa comparação ele mostra que nós, na realidade, é o que ele queria que aqueles autores, aqueles leitores e os primeiros ouvintes dele sentissem. Nós ficamos envergonhados diante da fé desses homens e dessas mulheres. Vejam só, nós abandonamos, nós murmuramos, nós reclamamos por coisas infinitamente menores do que as coisas que essas pessoas aqui passaram.
E que o autor está querendo é exatamente isso, fazer com que aqueles hebreus refletissem, porque muitos deles estavam a ponto de abandonar a fé por problemas que, perto desses problemas que foram enfrentados por esse grupo aqui, eram insignificantes. Eram insignificantes. E então ele está fazendo essa comparação, e essa comparação para nós ela ainda é pior ainda. Por quê? Porque aqueles não tinham obtido a promessa, eles contemplavam de longe e aguardavam que Cristo vinha. A certeza deles que a promessa se cumpriria era tão grande que eles foram capazes de enfrentar isso. E agora o que o autor está falando para os seus leitores e para os seus ouvintes: olha, aqueles que não viram, apenas creram, eles suportaram, e nós que vimos, nós vimos Cristo. Os conterrâneos e os contemporâneos do autor da carta aos Hebreus, eles viram Cristo, alguns conviveram com Cristo, alguns foram até curados por Cristo, eles conviviam com os apóstolos. E então ele está dizendo: olha, e nós temos coisa superior, Deus proveu a nosso respeito coisas superiores, porque eles todos te deram um bom testemunho, sem ver o cumprimento da promessa, sem ver concretizada a promessa. Eles viram muitas outras promessas se cumprindo, mas a promessa do Redentor, do Messias, eles não viram. E então ele vai fazendo essas comparações, e ele vai dizendo: olha, isso tudo aumenta a nossa responsabilidade. Nós temos uma visão clara do que aconteceu. Eu não posso parar, eu não posso abandonar a vida cristã, eu não posso abandonar a fé pelas coisas que eu vivo no meu tempo, porque são muito menores do que aquelas que estes homens, que não tinham a clareza que nós temos, coisas muito maiores pela fé eles suportaram. E então, quando ele faz esta comparação, o que ele está querendo dizer para eles é o seguinte: não voltem atrás, porque em todos os aspectos possíveis o que nós temos hoje é superior. Nós temos Cristo, Ele é superior. A palavra superior está relacionada com Cristo, da primeira à última página da carta aos Hebreus. Nós temos revelação superior, nós temos um sumo sacerdote superior, nós temos uma certeza superior, porque nós temos fatos que comprovam, registros que comprovam. E então ele vai no versículo 40 explicar isso e colocar nos seguintes termos. Eu quero ler o versículo 40. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. O último argumento dele é maravilhoso. O argumento deles é o seguinte: esse texto ele é um tanto complexo para interpretarmos, mas uma vez que você está acompanhando desde o primeiro dia, vai ficar fácil. O que ele está querendo mostrar é que este grupo do Antigo Testamento e nós que estamos vivendo agora, fazemos parte de um mesmo povo. Porque alguém poderia dizer: ah, pastor, mas esse pessoal tinha condição de suportar essas coisas, porque eles são personagens da Bíblia, eles são personagens principais. Aí o autor da carta aos Hebreus está dizendo: olha, esse povo todo morreu sem ver cumprida a promessa. Deus reservou coisa superior a nosso respeito. Até aqui tudo bem. E eles, sem nós, não foram aperfeiçoados. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que nós todos fazemos parte de um mesmo povo. Moisés, Isaac, Jacó, Abraão, Noé, Abel, Enoque, todos estes fazem parte de um mesmo povo. Nós seremos todos aperfeiçoados juntos. Ou seja, nós seremos todos glorificados juntos. Nós vamos desfrutar da vida eterna juntos, vamos entrar lá juntos. Eles estão enterrados em algum lugar sobre essa terra ainda, com exceção de Enoque, que Deus o tomou para si. E nós nem sabemos se é exceção mesmo, que talvez o corpo dele Deus tenha depositado em algum lugar. Mas o fato é que nenhum será glorificado, transformado antes de nós, porque nós somos um só povo. Hoje, pela fé, nós sabemos que somos o Israel de Deus. E o que esse texto está dizendo? Olha, gente, vocês não precisam achar que vocês são menores ou maiores do que aqueles que foram citados antes do dilúvio, depois do dilúvio, os patriarcas. Esta galeria de heróis da fé é a galeria dos nossos companheiros e irmãos. Nós fazemos parte do mesmo povo, da mesma igreja.
Nós somos aperfeiçoados pelo mesmo Cristo, pela mesma obra da redenção. Nós fazemos parte do mesmo povo. Eles não chegaram lá primeiro, eles não estão dando coordenadas para anjos, para que os anjos façam alguma coisa por nós. Não, eles estão aguardando, assim como todos os nossos irmãos que morreram agora estão aguardando, e todos nós seremos glorificados juntos. Todos nós seremos aperfeiçoados juntos, e todos nós seremos aperfeiçoados pela mesma obra, que é a obra de Cristo. Então ele está dizendo, eles suportaram pela fé, e o que eles viveram é o mesmo que você viveu. A fé deles é a mesma que você tem. O Cristo deles, que era a esperança deles, é a mesma que a esperança, é o mesmo que a esperança nossa. Não há nenhuma diferença entre nós e eles, somos o mesmo povo. Eles suportaram escárnios, nós temos que suportar também. Por quê? Porque eles não suportaram porque eles eram melhores, eles suportaram porque eles tiveram fé. E a mesma fé que estava dentro deles é plantada dentro de nós pelo Espírito Santo de Deus. Então este texto todo serve para mostrar que eles sem nós não foram aperfeiçoados. Seremos todos aperfeiçoados juntos, porque somos parte de um mesmo povo, o povo de Deus. Este é o argumento dele nesses 10 versículos que nós acabamos de ler. Nós podemos aprender algumas lições com tudo isso. Algumas delas eu já citei várias vezes para vocês, mas eu quero de forma bem enfática agora, resumidamente citar. Quando nós olhamos para essa lista inteira, nós podemos observar algumas coisas importantes. A primeira delas, é a primeira lição para a nossa vida. A primeira lição destes heróis da fé. A lista dos heróis da fé traz nomes de gente que não era perfeita. Todos os nomes que estão lá são nomes de homens e mulheres imperfeitos. E isso é importante, porque significa que os heróis da fé não eram em nada diferente de mim e de você. Quer ver uma coisa? Deixa eu só lembrar vocês. Noé embriagou-se. Ficou tão bêbado que seus filhos brincaram com ele. Abraão mentiu. Disse que sua esposa era sua irmã. Sara, quando Deus disse que ela ia ter um filho, ela riu de tanta incredulidade. Filho. Jacó, o nome já diz tudo, enganador. E ele realmente enganou, não uma vez só, mas várias. Moisés, incrédulo, Deus diz para ele, apenas ordene que a rocha libere água. E ele foi lá e bateu na rocha, como se o cajado pudesse quebrar a pedra e dela saísse água. Incrédulo. Raabe, prostituta. Sansão, um mulherengo contumaz. Inclusive essa foi a grande ruína do meio da vida dele. Davi, adúltero. Em resumo, ser uma pessoa de fé não significa perfeição absoluta aqui nesse mundo. De jeito nenhum. Porque senão nós pegamos essa lista de heróis da fé e olhamos para ela e falamos assim, bom, eu não tenho a menor chance. Para que nós não fizéssemos isso, o autor da carta aos Hebreus escolheu cada um desses heróis da fé, pessoas importantes dentro do judaísmo e dentro da fé, para mostrar o seguinte: a galeria dos heróis da fé não é uma galeria de gente perfeita, mas é uma galeria de gente imperfeita que colocou toda a sua confiança em Deus. A vida deles não é definida pelos erros que eles cometeram, mas quando você olha a vida deles num todo, você vai ver que houve muito mais confiança, houve muito mais humildade, houve muito mais dependência de Deus do que erros. Os erros estavam presentes lá, como estão presentes na nossa vida também. Mas o todo da vida deles contou outra história. Contou a história de alguém que dependia de Deus, de alguém que confiava em Deus, de alguém que amava a Deus, de alguém que acreditava na misericórdia e no perdão e no amor do Senhor. Então a primeira lição desse texto para nós é que essa lista aqui não é a lista de pessoas perfeitas. Então, para ser um herói da fé ou para ser uma pessoa de fé, você não tem que ser perfeito, até porque essas pessoas não existem. Você tem que confiar em Deus. Você tem que ter realmente fé. A segunda lição desse texto para nós é que ser uma pessoa de fé não significa que você vai se tornar uma pessoa famosa. Esse texto tem pelo menos uns 15 nomes famosos.
mas o resto são anônimos. Uma multidão inumerável de pessoas anônimas. Infelizmente paira no consciente coletivo das pessoas, inclusive do nosso país, que os homens e as mulheres de fé são aqueles que vão parar na televisão. Mas os homens e as mulheres de fé, na grande maioria, são anônimos, que creem em Deus, que confiam em Deus, que esperam com toda a convicção que as coisas de Deus vão se cumprir. Então, 2 pontos. Não espere que a sua fé te torne alguém famoso. Ponto. Segundo, se você está cheio de fé, se você é um anônimo, não se sinta menor do que ninguém, porque ninguém te conhece e ninguém sabe da tua fé. Esta galeria dos heróis da fé poderia ser muito bem chamada de a galeria dos heróis anônimos da fé, porque a grande maioria aqui não tem nome, os nomes não são contados. Mas aquilo que nós fazemos no Senhor não é em vão. O seu trabalho no Senhor nunca será esquecido. A sua vida não é esquecida pelo Senhor. Terceiro, a fé não é um salto no escuro. E aqui eu estou me voltando para todo o conteúdo do capítulo 11. A fé não é um salto no escuro. A fé é sim uma confiança inabalável em Deus e na sua palavra. Deus se revelou, eles creram, Deus falou com eles, eles acreditavam. E então tudo aconteceu na vida deles. O fundamento de tudo que eles viveram era o que Deus tinha mostrado a respeito de si mesmo para eles. E eram as promessas que Deus tinha feito. Agora, compare a sua vida a eles. O quanto que Enoque conhecia sobre Deus. O quanto Noé sabia sobre Deus. Eles não tinham a Bíblia que você tem. Deus aparecia e falava algo para eles. Eles confiavam na tradição oral. Nós temos um grande privilégio. Nós temos um livro com 66 outros livros dentro dele, que revelam Deus. De tudo que eu posso conhecer sobre Deus, esta Bíblia me notifica sobre tudo. O que eu tenho de conteúdo para alimentar a minha fé é infinitamente, é incomparável, quase que infinitamente, em relação ao que esses homens tiveram. Eu não posso e não tenho desculpa nenhuma para dizer para o Senhor, eu não tenho fé. Porque a matéria-prima da minha fé está aqui, ó. E está dentro do meu coração, plantado pelo Espírito Santo de Deus. Quarto, a fé nem sempre nos livra de problemas. Em muitas ocasiões, a fé me leva para o problema. É um exemplo muito engraçado. Quando nós comparamos aquela primeira lista e a segunda lista, nós vamos observar isso. Na primeira lista diz que pela fé enfrentaram leões e fecharam a boca de leões. Na segunda lista, foram comidos por feras. Foram comidos por feras. Na primeira lista, suportaram e venceram a espada. Na segunda lista, foram mortos ao fio da espada. Na primeira lista, pela fé, foram vitoriosos. Na segunda lista, pela fé, foram mortos. Foram apedrejados. Ou seja, o que pode muito bem acontecer na nossa vida é que em algum momento Deus pode me livrar da espada, pela fé. Em outro momento, pela fé, Deus pode me levar para a espada. O que eu tenho que entender é que viver para o Senhor não significa que eu não terei problemas, significa que o Senhor estará comigo no meio do momento de alegria e também no meio do momento de aflição. Porque Ele é o meu companheiro. O Senhor Jesus disse aos seus discípulos, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quinto, a fé sempre vai levar você para uma atitude prática. É interessante que esse texto, em todos os versículos, diz, pela fé fizeram isso, pela fé fizeram aquilo, pela fé suportaram isso, pela fé disseram isso. Ou seja, a fé sempre leva para uma atitude prática. É estranho esta fé que não produz nada, que não faz nada e que não diz nada. Porque aos olhos desta carta aqui, a fé leva os homens a atitudes, leva os homens a mudanças,
levam os homens a compromissos, levam os homens às ações, levam os homens à disposição, levam os homens à intrepidez, levam os homens à pregação, à proclamação, levam os homens à adoração, levam os homens a fazer alguma coisa. A fé não me congela, a fé não me faz ficar plantado, a fé me leva a uma ação sempre. E é interessante que Tiago vai falar exatamente isso. Tiago diz: olha, me mostra essa tua fé sem obras, que com as obras eu te mostrarei a minha fé. Ou seja, não é a fé que me salva, mas se existe fé no meu coração, aliás, perdão, não são as obras que me salvam, mas se existe fé no meu coração, a fé necessariamente, ela se manifesta através de obras. Nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus, mas quem tem essa fé em Cristo Jesus faz, não fica parado. Por último, a última lição desse texto é que nós somos um povo só. Um povo só, todos nós. Eu, você, Moisés, Jacó, Isaac, Noé, Isaías, Estevão, Jeremias, Elias, Eliseu, fazemos parte do mesmo povo, temos o mesmo Senhor, seremos aperfeiçoados todos juntos, mas nós, sem sombra de dúvida, temos maior privilégio do que eles. Conhecemos mais, sabemos mais e vimos mais do que eles viram. Ah, pastor, mas eu não vi milagre acontecendo. Não existe milagre maior do que o nascimento de Cristo Jesus, do que a morte de Cristo Jesus na cruz. Não existe milagre maior do que Deus te fazer crer em Cristo. Você tem visto milagres, sim, milagres que são muito maiores do que aqueles milagres que eles viram no Antigo Testamento. Se você está aqui nesta noite se achando imperfeito, dizendo: para Jesus eu não sirvo, porque eu não consigo isso, eu não consigo aquilo outro, eu sou pecador demais, eu sou falho demais, lembra que essa lista é uma lista de gente como nós. Bem-vindo. Se você tem problemas, se você tem defeitos, se você tem pecado, quero dizer para você, bem-vindo à lista, porque nessa lista todos são assim. Bem-vindo ao povo de Deus. Não é um povo perfeito, não é uma igreja de gente perfeita, é uma igreja de gente imperfeita, que encontrou um Deus que as aperfeiçoa. Seja bem-vindo. Que alegria receber você entre nós. É um privilégio nos ajuntarmos e sabermos que um dia nós vamos olhar um no olho do outro e nós não vamos ver mais pecado, nós vamos ver apenas a glória de Deus. Se você chegou aqui hoje talvez descrente de muita coisa, eu quero dizer para você que a fé não é uma vida só de altos. A vida cristã e a vida do povo de Deus é uma vida de altos e baixos também. Todos os personagens da Bíblia tiveram momentos de declínio, mas o Senhor sempre nos levanta, o Senhor sempre nos anima, o Senhor sempre nos ajuda. Se você chegou aqui hoje se achando o grande herói da fé, lembre-se que a fé se manifesta em atitudes. Que Deus nos ajude, para que a gente consiga aplicar tudo isso à nossa vida. O capítulo 11 é um capítulo riquíssimo da palavra de Deus, e nós devemos aproveitá-lo da melhor maneira possível. Se você está sofrendo, capítulo 11 tem a resposta. Dias ruins acontecem para todos nós, mesmo que sejamos crentes em Cristo Jesus. Mas o Senhor nunca te abandonará, nem nos dias bons, nem nos dias ruins. Ele está sempre conosco. Por isso, não abandone a sua fé. Por isso, permaneça em Cristo Jesus, em todo o tempo da sua vida. Pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega ao Pai, se não for por meio de Cristo Jesus. Vamos ficar em pé e nós vamos orar.